Meus amigos, o que e como fazer para revolucionar o sistema de educação no Brasil é o tema que abordaremos a partir deste momento. A questão da educação no Brasil tem sido colocada por muita gente como a solução para todos os problemas enfrentados pelo Brasil. No entanto, quem propõe utilizar a educação na busca de soluções para os problemas do Brasil, muitos desses que propõem não percebem que para que isso aconteça, que a educação seja efetivamente utilizada como instrumento capaz de promover o desenvolvimento do país, é preciso que, em primeiro lugar, haja um plano nacional de desenvolvimento, no qual a educação esteja inserida. Mas, além disto, e é esta a questão que nós vamos abordar a partir deste momento, é necessário que a educação seja vista sobre 4 ângulos, seja colocada no sentido de atingir 4 grandes objetivos. O primeiro objetivo é o de preparar as pessoas para lidar com a complexidade do mundo em que vivemos, em que a tecnologia está presente no nosso dia a dia. Então, primeiro, preparar as pessoas para lidar com a complexidade do mundo que vivemos. Segundo, preparar as pessoas para exercer a cidadania na plenitude, entendendo que o exercício da cidadania, na minha opinião, não é pura e simplesmente o exercício de votar de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, como acontece no Brasil. Mas que o cidadão seja capaz de transformar o país para melhor. O exercício da cidadania, preparar para o exercício da cidadania, significa fundamentalmente isto. Terceiro objetivo da educação é o de tornar as pessoas felizes. É importante que haja uma orientação educacional por parte das unidades educacionais no sentido de orientar os estudantes para que eles possam efetivamente construir uma vida de felicidade. Este é um desafio que tem que ser assumido pelo sistema de educação, a fim de que as pessoas elas possam se realizar na plenitude. Afinal, a felicidade é o que todas as pessoas buscam na vida. E as unidades educacionais deveriam assumir essa responsabilidade. E, finalmente, preparar e atualizar continuamente as pessoas para o mercado de trabalho. Eu diria que a visão generalizada, a visão que se tem por muita gente, é a de que as pessoas têm que ser preparadas para o mercado de trabalho. Esse que seria, digamos assim, o principal objetivo da educação, do sistema de educação. Outras incorporam, além disso, a questão do exercício da cidadania, as pessoas se tornarem conscientes do seu papel de cidadão. Mas
os dois objetivos que eu coloquei, os dois primeiros. O primeiro de preparar as pessoas para lidar com a complexidade do mundo que vivemos, movido em grande medida pela tecnologia. E o exercício da cidadania são, digamos assim, objetivos que nem sempre são colocados pelos responsáveis pela gestão do sistema de educação no Brasil, sobretudo no Brasil. Para lidar com a complexidade do mundo que vivemos, como eu lhes falei, é um mundo em que nós estamos vivendo a chamada Revolução 4.0. Alta tecnologia está sendo incorporada não só nos sistemas produtivos, mas até nas próprias casas das pessoas. Nos meios de transportes que as pessoas utilizam, nas comunicações. Então as pessoas têm que estar preparadas para lidar com essas tecnologias. Então, para lidar com a complexidade do mundo que vivemos, é preciso que as pessoas sejam preparadas, visando utilizar a tecnologia da informação disponível e, além disso, de ter acesso às informações, porque nem sempre as pessoas têm acesso às informações, ou seja, por limitações financeiras ou por outras razões que precisam ser superadas, mas todos, eu diria o seguinte, que deveria ser um direito de todo cidadão receber do Estado essa contribuição a ser assumida pelas unidades educacionais. Para exercer a cidadania, é importante que sejam aplicados os ensinamentos de Anísio Teixeira, grande educador brasileiro, Paulo Freire, grande educador brasileiro, e Edgar Morin, grande educador, grande pensador francês. Depois eu vou lhes falar especificamente sobre o pensamento de cada um deles, de como, o que eles pensam, de como seria o exercício da cidadania. Para tornar as pessoas felizes, e esse é um dado novo que estamos aqui incorporando em nossas apresentações, em nossos textos que temos produzidos e vídeos a respeito da questão da educação. Para tornar as pessoas felizes, é fundamental utilizar dois instrumentos. Primeiro, a pedagogia quântica, que é uma nova abordagem pedagógica de como fazer com que os estudantes desenvolvam em grande escala o seu potencial. E outra, a psicologia positiva, aplicada na educação das pessoas. Vou lhes falar sobre a pedagogia quântica e sobre a psicologia positiva mais adiante. E para preparar e atualizar as pessoas para o mercado de trabalho, é preciso realizar mudanças no ensino em todos os níveis, para prepararem os alunos para o mundo do trabalho, em que as pessoas terão que operar sistemas produtivos altamente complexos e lidar com máquinas superinteligentes. Esta revolução é necessária no Brasil porque seu sistema de educação é carente de tudo isto. Está completamente sucateado, especialmente com o atual governo. Com relação
a preparo das pessoas para o exercício da cidadania, eu inicialmente coloco, em poucas palavras, o pensamento de Anísio Teixeira. Para Anísio Teixeira, o mundo em constante transformação, como o que vivemos, requer um novo tipo de homem, consciente e bem preparado para resolver seus próprios problemas, acompanhando a tríplice revolução da vida atual. A revolução intelectual, pelo incremento das ciências, em todos os níveis, tanto as ciências exatas quanto as ciências sociais, ciências humanas, pela revolução da tecnologia, que todos nós estamos acompanhando, sobretudo com a Revolução 4.0, e observe que quando Anísio Teixeira, até quando Anísio Teixeira viveu, foi a década de 70, a Revolução 4.0 ainda não tinha acontecido. A alta tecnologia que está presente hoje na sociedade ainda não estava presente. Mas, quando ele fez essa observação, ele fez referência ao estágio de desenvolvimento da tecnologia na época em que ele viveu. E, por isso, a importância que ele dá à preparação do homem consciente e bem preparado para resolver seus problemas, acompanhando a tríplice revolução da vida atual. A intelectual, pelo incremento das ciências, a industrial, pelo avanço da tecnologia, como eu falei, a Revolução 4.0, e social, pelo desenvolvimento da sociedade rumo à democracia. A prática democrática requer que haja preparo de pessoas conscientes para que não apenas trabalhe, se engaje no sentido da construção da democracia, mas também que possa repelir todas as ameaças que contra ela aconteçam. Esta é a visão do Anísio Teixeira. A visão de Paulo Freire é a de que o homem é um ser que deve se adaptar ao mundo e ser responsável por sua transformação. Veja bem, adaptar ao mundo, esse seria um papel do sistema de ensino, de capacitar as pessoas no sentido de que elas se adaptem ao mundo em que vivem e sejam responsáveis pela transformação desse mundo em que vivem, que não pode se reduzir a um mero espectador da realidade. Ou seja, a ideia é que o indivíduo deixe de assumir uma postura passiva diante dos acontecimentos políticos, econômicos e sociais, e que seja um agente ativo, transformador do mundo em que vive. Esta é a visão do Paulo Freire, que nós defendemos, e da mesma forma que defendemos a visão do Anísio Teixeira, quanto à necessidade de preparar um novo tipo de homem consciente e bem preparado para resolver seus próprios problemas. Já o Paulo Freire defende a tese de que o ser humano deve se adaptar ao mundo e ser responsável por sua transformação. Defendo também esse ponto de vista. E Edgar Morin, um grande pensador francês, defende a tese de que precisamos reaprender a rejuntar a parte e o todo, porque uma das deficiências da educação tradicional é exatamente o fato de lidar com disciplinas isoladas
sem fazer a conexão de cada uma das disciplinas umas com as outras. Então, rejuntar parte com todo significa isto. Só para exemplificar essa visão do Edgar Morin, eu falo a respeito da experiência da Finlândia e também dos países escandinavos de modo geral, da Suíça, também da Coreia do Sul, do Japão, que são os países mais avançados na área da educação. Então eles tratam de temas que contemplam o envolvimento de várias disciplinas. Então, quando eles procuram, por exemplo, desenvolver na mente dos alunos a necessidade de que, ao tratar, por exemplo, ao discutir a questão da mudança climática, estejam colocadas lá, nessa discussão, disciplinas como biologia, como química, como física, como economia, como geografia. Então, os responsáveis por ministrar cada uma dessas disciplinas devem se articular no sentido de discutir temas conjuntos, temas que representam o todo e façam que essa tese de Edgar Morin aconteça, que é a de rejuntar a parte e o todo nas discussões. Eu apenas dei um exemplo, mas isso pode se aplicar a qualquer outro tipo de tema de caráter global que envolvam várias disciplinas. Isso daí é uma forma de motivar, inclusive, os alunos para a discussão e, inclusive, conscientizá-lo da realidade em que todos nós vivemos. Então, Edgar Morin defende a tese de que precisamos reaprender a rejuntar a parte e o todo, o texto e o contexto. Quer dizer, então temos que analisar, por exemplo, cada disciplina, mas dentro de um contexto em que aquela questão deva ser levada na devida conta. Então, por exemplo, se nós ministramos aulas, como por exemplo na engenharia, de saneamento básico, é importante que, por exemplo, o contexto em que seja considerado saneamento básico seja levado em conta. Então, o contexto, por exemplo, seria nas cidades fazer referência a, por exemplo, a poluição dos rios, o lançamento de esgotos a céu aberto nas ruas ou até nos próprios rios das cidades. E então, essa correlação entre o saneamento básico, em que a técnica, a ciência e a técnica relacionada com a aplicação do saneamento básico, ela seja associada a um contexto em que o uso dessa ciência e dessa tecnologia possa resolver aquele problema. Então, ligar o texto ao contexto significa relacionar problemas com a solução que seria oferecida pelas várias disciplinas nas diversas áreas do conhecimento. E eu dei o exemplo do saneamento básico, mas isso seria aplicável a qualquer disciplina que tenha algo a ver, como por exemplo, na área das ciências sociais, nós podemos também levar em conta que essa questão do lançamento de esgotos tem a ver também com a questão social. Que geralmente o lançamento de esgotos tem a ver com locais onde hajam habitações sem devida ação do setor público, no sentido de captar aquele esgoto e fazer o lançamento em locais devidos. Então, a questão social também está presente na discussão desse problema, como, por exemplo, a questão econômica, que muitas vezes essa problemática existe, sobretudo em locais onde existem habitações
construída de forma precária e sem, digamos assim, assistência do governo. Então é importante que, por exemplo, ao tratar do saneamento básico, seja levado, por exemplo, em conta também questões de natureza econômica e social, além da questão técnica propriamente dita. O Edgar Morin, por exemplo, defende que o global e o planetário sejam levados em conta. Então, quando ele fala isso, ele faz referência, por exemplo, à ação humana de caráter global, sobretudo sobre a economia, sobre as comunicações globais, sobre o comércio internacional, sobre as viagens internacionais, em que, por exemplo, os aviões, os navios poluem os mares e os aviões poluem o ar. Então, relacionar isso com o planeta e com as mudanças que possam ocorrer no planeta por conta desses impactos. Então, a relação entre o global e o planetário tem a ver exatamente com isso. E outro ponto que o Edgar Morin levanta é a necessidade de enfrentar os paradoxos que o desenvolvimento técnico e econômico trouxe consigo. Então, é importante que, por exemplo, que as questões de natureza técnica e econômica, seus benefícios e, digamos assim, os riscos associados a esse processo de desenvolvimento técnico e econômico traz para a humanidade. Então, é necessário que esse paradoxo entre os benefícios, por exemplo, proporcionados pela ciência e tecnologia e os malefícios que ela traz também, que nós temos as duas faces de uma mesma moeda, isso também deve ser considerado na educação. Então, lidar com a educação, no sentido de preparar o ser humano para o exercício da cidadania, significa exatamente essa abordagem que o Anísio Teixeira, que o Paulo Freire e que o Edgar Morin colocam. Com relação à questão da necessidade de preparar as pessoas para lidar com as informações no mundo, isso tem a ver com o fato de que o mundo está inflacionado de informações. Recebemos bastante informação e contribui muito pouco para o crescimento do indivíduo e da coletividade. Porque as instituições educacionais fazem muito pouco, contribuem muito pouco para o crescimento do indivíduo e da coletividade. Elas fazem muito pouco no sentido de preparar os seus estudantes para contribuir no sentido de que a massa de informações disponíveis seja devidamente utilizada em benefício das sociedades. Não há, digamos assim, uma preocupação do sistema de educação no Brasil no sentido de orientar, de preparar os seus estudantes para lidar com essas informações. Isso, cada estudante que frequenta as unidades educacionais, e que por iniciativa própria é que buscam exatamente fazer frente a essa questão. Então, como eu disse, a educação, nesse caso, não é vinculada também à formação do indivíduo crítico, além de despreparo no sentido de dotar as pessoas da capacidade de lidar com essa massa de informações. Os sistemas de educação no Brasil não está vinculado também à formação do indivíduo crítico, que seja educado para raciocinar e ter sensibilidade
em relação a seus semelhantes e aos acontecimentos locais e globais, e que busque transformar a sociedade para melhor. Além disso, nos deparamos com a formação educacional dos indivíduos sem uma visão sistêmica, totalizante, voltada para a formação do indivíduo crítico, reflexivo e cidadão. Então, em síntese, o sistema de educação no Brasil não prepara os estudantes para lidar com essa massa de informações que a cada dia que se passa está à nossa disposição. Está à disposição de todos os estudantes. Também, além disso, não forma um indivíduo crítico que seja capaz de raciocinar e ter sensibilidade em relação aos seus semelhantes e aos acontecimentos locais e globais, buscando transformar a sociedade para melhor. Não há esta preocupação. O foco principal das unidades educacionais é exatamente passar conteúdo para os alunos. Quer dizer, é uma abordagem totalmente ultrapassada, inadequada para o momento que nós estamos vivendo. E, finalmente, um outro problema que o sistema de educação no Brasil se apresenta é que não há uma formação educacional dos indivíduos, dos estudantes, sem uma visão sistêmica, com uma visão sistêmica. Quer dizer, o que existe é uma formação sem uma visão sistêmica totalizante e que seja voltada para o indivíduo crítico, reflexivo e cidadão. Então, eu diria o seguinte: o sistema de educação do Brasil é bastante falho. Eu diria, falha na sua grande totalidade, porque não cumpre esses papéis a respeito da questão da cidadania e também da preparação das pessoas para lidar com a massa de informações que está disponível e que cresce a cada dia que se passa. A educação contemporânea no Brasil não permite que a sociedade adquira os conhecimentos necessários. Esse é um outro ponto também importante, para poder pensar e construir um mundo melhor. Essa questão da construção de um mundo melhor não é posto em discussão pelas unidades educacionais. O foco é preparar para o mercado de trabalho. E de forma precária, de forma muito precária, preparar para o mercado de trabalho. É geral a desinformação dos indivíduos e da comunidade em geral no Brasil e em todo o mundo. Aliás, esse é um problema geral. São poucos os países do mundo onde os indivíduos são bastante informados. Inclusive nas unidades educacionais. Então, como eu disse, é geral a desinformação dos indivíduos da comunidade, em geral no Brasil e em todo o mundo, sobre o que acontece nos campos da economia, da ciência e da tecnologia, do meio ambiente e das relações internacionais, entre outros. Não há uma preocupação por parte do sistema de educação do Brasil de explicar as questões de natureza econômica, os problemas da economia. Não se discute os problemas da economia.
Há uma desinformação total com relação a isso. Muito menos na área de ciência e tecnologia. Há uma desinformação total sobre tudo, não só sobre a ciência e tecnologia que seja praticada no país e no mundo, nas várias áreas do conhecimento, sobre o que acontece em nosso planeta, no campo científico e tecnológico, e também sobre os fenômenos cosmológicos, por exemplo, que sequer são tratados. Não há um interesse no sentido de apresentar informações de caráter geral para as pessoas, no sentido de informá-las, para se torná-las conscientes dos problemas da economia, da ciência e da tecnologia, fenômenos da natureza. Isso, geralmente, eles acham que tem que ser tratado no âmbito de cada disciplina, de per si, quando na realidade isso deveria ser objeto de realização de palestras para os alunos, no sentido de adquirir conhecimento, cultura geral a respeito das questões de economia, de ciência, de tecnologia. Sobre as questões do meio ambiente também, há uma desinformação muito grande a respeito disso. E muito menos das relações internacionais. Então, os conflitos internacionais, os focos de conflitos internacionais que existem no planeta, sequer é objeto de discussão. Isso deveria ser responsabilidade das unidades educacionais, independentemente do ensino das disciplinas, fazer palestras para os alunos para explicar sobre todos esses fatos que acontecem em cada uma dessas áreas. Essa é uma forma de tornar o indivíduo consciente do ambiente em que ele vive, não só no país, no mundo. E eu diria o seguinte: temos que pensar também dentro de uma visão do cosmos, do universo em que nós vivemos, e os riscos que existem, que podem, eventualmente, por conta de ameaças vindo do espaço, inclusive até comprometer a sobrevivência da humanidade. Então é importante que o indivíduo tenha consciência de todos esses problemas, que aconteçam, inclusive, do ponto de vista cosmológico. E, claro, que também as relações internacionais. Eventualmente, um foco de guerra que existe no planeta pode desencadear uma guerra mundial. E as pessoas precisam estar informadas e preparadas para a ocorrência desse evento. Esta desinformação atinge a esmagadora maioria da população do planeta, fazendo com que ela não tenha condições de interpretar corretamente a realidade em que vive, muito menos em transformá-la. Porque se a pessoa não sabe interpretar a realidade em que vive, jamais terá condições de transformá-la para melhor. A educação na era contemporânea contribui para a alienação dos seres humanos, porque ela não é pensada como cultivo do espírito, como condição para o avanço da humanidade. Afinal, qual é o verdadeiro sentido da educação? Essa é uma resposta que eu pretendo dar. Em síntese, a educação deve capacitar as pessoas para ter acesso à massa de informações disponíveis, conscientizar as pessoas para exercer sua cidadania, tornar as pessoas felizes e qualificar as pessoas para o mundo do trabalho. O último ponto que eu gostaria de enfatizar em nossa apresentação
é relacionado com o objetivo que o sistema de educação deveria ter de preparar as pessoas para torná-las felizes. Não apenas para o mercado de trabalho, como acontece hoje, nem também para não apenas para lidar com a massa de informações disponíveis, nem apenas para exercer sua cidadania. O sistema de educação deveria ter como principal objetivo tornar as pessoas felizes. É preciso que a educação contemporânea proporcione as condições para que os estudantes se capacitem para acessar as informações disponíveis. É preciso fazer com que os estudantes adquiram os conhecimentos necessários para poder pensar e construir um mundo melhor. É preciso fazer com que os estudantes saibam sobre o que acontece nos campos da economia, da ciência, da tecnologia, no meio ambiente, das relações internacionais, entre outras. É preciso fazer com que os estudantes saibam como conquistar a felicidade, que é um dos grandes objetivos dos seres humanos. A enorme desinformação que atinge a esmagadora maioria dos estudantes no Brasil, fazendo com que eles não tenham condições de interpretar corretamente a realidade que vivem e muito menos em transformá-la. No planejamento do sistema de educação voltado para o futuro, é preciso aumentar o número de unidades educacionais de qualidade, com bons gestores, docentes e infraestrutura, que consigam motivar os alunos e que realmente promovam uma aprendizagem significativa, complexa e abrangente. Precisa haver plano de carreira, formação e valorização de gestores educacionais e professores. É preciso políticas consistentes de formação para atrair os melhores professores, remunerá-los bem e qualificá-los melhor. De políticas inovadoras de gestão que levem os modelos de sucesso de gestão para a educação básica e superior. Os educadores precisam aprender a realizar-se como pessoas e como profissionais, em contextos precários e difíceis. Aprender a evoluir sempre em todos os campos, a ser mais afetivos e, ao mesmo tempo, saber gerenciar grupos, devem se transformar em educadores inspiradores e motivadores. Para realizar uma revolução no sistema de educação no Brasil, é preciso preparar o professor para cumprir um novo papel. O papel do professor é decisivo para que, através da educação, seja criado um novo tipo de homem qualificado para o mundo do trabalho e consciente e bem preparado para transformar o mundo em que vivemos em seu benefício. O sucesso da aprendizagem pelos alunos depende do professor, que na educação do futuro deixaria de ser mero repassador de informações para os alunos e assumiria o papel de orientador, de articulador do ensino nas atividades individuais e grupais, com sua capacidade de acompanhar, mediar, de analisar os processos, resultados, lacunas e necessidades, a partir dos percursos realizados pelos alunos individual e grupalmente. Está comprovado mundialmente que o professor é a peça-chave para o ensino de qualidade e assim melhorar o desempenho do aluno. Deveríamos nos inspirar nas políticas educacionais praticadas no Japão, na Finlândia, Coreia do Sul, a Suíça, que são os países mais avançados em educação no mundo, no sentido de reestruturar o sistema de educação no Brasil, do ensino infantil,
ao ensino superior. As unidades de ensino devem se aparelhar no sentido de que as salas de aula, ao invés de serem destinadas exclusivamente à teoria, tenham também como objetivo a prática. Eu vou lhes passar um pouco também na minha experiência e do que eu pude ver quando visitamos a Finlândia, na Escandinávia. O que ocorre na Finlândia simplesmente é que a teoria, aliás, o ensino da disciplina não começa com a teoria, como é a prática geral no Brasil. Quer dizer, aqui no Brasil, você faz a teoria, se tem prática de laboratório, faz-se em seguida, leva-se ao laboratório para poder demonstrar os ensinamentos apresentados na teoria e, eventualmente, visita técnica, em que os alunos são apresentados aos alunos, nas empresas visitadas, os sistemas de trabalho, os sistemas produtivos que foram tratados naquela aula teórica. A metodologia moderna aponta a necessidade de começar pela prática. Ora, começar pela prática pode significar o professor apresentar um vídeo em sala de aula, em que mostra, por exemplo, a construção de um edifício, no caso da engenharia, ou a implantação de uma usina hidrelétrica, também no caso da engenharia. Mas o professor, na prática, pode, por exemplo, no caso das ciências sociais, na solução de algum problema de natureza social, quer dizer, mostrar como na prática, através de um vídeo, aquele problema social ele pode ser trabalhado, sobretudo na solução do problema junto a uma determinada comunidade. Então, de início, pode-se utilizar vídeos práticos, que existem aos milhares de vídeos que podem ser utilizados pelos professores, no sentido de passar para os alunos exatamente o tema que será objeto da teoria. Então a teoria viria em seguida. Essa seria uma forma de tornar as aulas mais atraentes. E depois, se eventualmente for necessário prática de laboratório, vai-se ao laboratório. Mas antes seria um procedimento dessa natureza. Outro, digamos assim, essa separação entre sala de aula e laboratório também não deveria existir. A sala de aula deveria ser o local onde também a prática deveria acontecer, a prática de laboratório, por exemplo. Se o professor, por exemplo, de física, queira fazer alguma demonstração de algum fenômeno físico, ele pode até fazer essa apresentação logo no início, antes de entrar na teoria. Então, a colocação que eu faço é o seguinte: é importante que a prática seja colocada de início, inclusive até para motivar os alunos, para que a teoria não se torne enfadonha. Muitas vezes as aulas do professor se tornam enfadonhas simplesmente porque há muita teoria e pouca prática. O aluno deve aprender a teoria em casa. Quer dizer, o papel do professor é orientar o aluno a lidar com o material, quer dizer, os livros, ou o material que seja distribuído com os alunos pelo professor, para que o aluno estude por conta própria, pratique na sala de aula, e o professor ele passa a esclarecer as dúvidas que o aluno eventualmente tenha, seja daquela prática que foi feita em sala de aula, ou seja daquela leitura que ele fez do livro ou do texto que o professor passou para ele ler.
E outra coisa, também incentivar o aluno a pesquisar na internet sobre aquele assunto que está sendo objeto de abordagem na sala de aula. O aprendizado dos alunos deve ser personalizado. Quer dizer, a abordagem moderna é essa. Que aprenderão com ferramentas que se adaptam às suas próprias capacidades. Então, por exemplo, tem alunos que são mais desenvolvidos, mais avançados do que outros. Então é importante que o professor lide com essas situações e não passe, por exemplo, o aluno que esteja mais avançado, que tenha mais capacidade do que o outro, as mesmas e faça o mesmo tipo de exigência. É necessário que o professor, digamos assim, analise para cada aluno, avalie as condições para cada aluno desenvolver aquela disciplina que está sob a sua responsabilidade. E então deve ser personalizado, colocando ferramentas que adaptam à capacidade dos alunos, que aprenderão em tempo e locais, podem aprender em tempo e locais diferentes também, pode acontecer isso. Os estudantes devem ter a liberdade de modificar seu processo de aprendizagem, negociando com o professor o processo da aprendizagem, escolhendo as matérias que desejam aprender com base em suas próprias preferências e podem utilizar diferentes dispositivos, programas e técnicas que julgarem necessários para o próprio aprendizado. O conhecimento não deve ficar apenas na teoria. Ele deve ser posto em prática através de projetos. Então é importante que se elabore um projeto na área de economia, ou na área de ciências sociais, de sociologia, ou na área de engenharia, por exemplo, ou na área de administração. É que se tem um projeto, um estudo de caso, coloca um caso para os alunos e os estudantes, então, vão, a partir desses projetos que sejam colocados pelo professor, os alunos adquirem um domínio da técnica e também praticam a organização na solução do problema. Quer dizer, os alunos vão trabalhar em equipe na busca da solução daquele problema, seja pesquisando na internet, ou seja consultando o próprio professor, ou indo à biblioteca da unidade educacional, a fim de colher as informações necessárias para a solução daquele caso, daquele problema. Então, como eu disse, deve ser posto em prática o ensino através de projetos, para que os alunos adquiram o domínio da técnica e também pratiquem organização, trabalho em equipe e liderança também. As escolas devem prover mais espaços para programas de trabalho com mais projetos colaborativos e mais prática. É essa abordagem que tem que ser dada. Isso se aplica em todas as áreas do conhecimento, tanto nas áreas de ciências humanas, como nas áreas de ciências exatas e que envolvam as engenharias, por exemplo, né? O sistema de avaliações deve mudar, eu sou outro ponto, com o fim do sistema de perguntas e respostas nas provas, que não avalia adequadamente o que o aluno é capaz de fazer, adotando avaliações com a realização de projetos reais, com os alunos colocando a mão na massa. Então, as provas são realizando projetos em que os alunos trabalham juntos na busca da solução daquele problema. E o professor, claro, acompanhando e orientando os alunos na execução do projeto. Os objetivos do sistema de educação.
visando capacitar as pessoas para ter acesso à massa de informações disponíveis, conscientizar as pessoas para exercer sua cidadania, para construir um mundo melhor e qualificar as pessoas para o mundo do trabalho, são muito importantes. Mas o principal objetivo a ser perseguido é de tornar as pessoas felizes. Como já lhes disse, com base na pedagogia quântica, que é uma forma de educação alternativa, trabalhando com a psicologia para mudar o mundo com a mudança na mente dos alunos. Trata-se da ação prática em casa e na escola, para levar o aluno ao autoconhecimento e ao gerenciamento de suas emoções. Busca o bem-estar e a felicidade. Enxerga os alunos além das suas capacidades escolares, ou meramente cognitivas. Ensina sobre o amor, sobre a dor, sobre ser e sentir. Ajuda os estudantes a manifestarem toda a sua potencialidade. Esse é o objetivo da pedagogia quântica. Então veja bem que na pedagogia quântica existe um apoio da psicologia. Para lidar com a mente das pessoas e levar o aluno ao autoconhecimento e ao gerenciamento de suas emoções, é preciso que se utilize a psicologia positiva, que é um ramo da psicologia, que tem como propósito fazer com que as pessoas conquistem o bem-estar e a felicidade, que em última instância é o principal objetivo que orienta a escolha das pessoas na vida. É diferente da visão que nós temos de que o papel do psicólogo é resolver problemas psicológicos. Na realidade, o que se busca com a psicologia positiva é exatamente trabalhar com aquilo que as pessoas têm de melhor. E, digamos assim, fazer com que as pessoas sejam melhores a cada dia que se passa. E com isso conquistam o bem-estar e a felicidade. A educação deveria ser apoiada fortemente, na minha opinião, na psicologia positiva, com base na qual será possível fazer algo mais do que resolver ou minorar perturbações psicológicas, mas, sobretudo, fazer as pessoas felizes. Explicar que tipo de projetos fazem efetivamente as pessoas felizes e que tipos de atitudes conduzem à felicidade ou a torna impossível é o objeto da psicologia positiva. Repetindo, a psicologia positiva visa fazer o quê? Explicar que tipos de projetos as pessoas podem se tornar felizes. Projetos de vida. E que tipos de atitudes essas pessoas podem ter que o conduzam à felicidade. Ou também mostrar que tipos de atitudes podem fazer com que essa felicidade se torne impossível. Então é preciso ensinar, que as unidades de ensino ensinem as pessoas como serem felizes ou como evitar a infelicidade. Esse é um papel, eu diria, novo das unidades de ensino. E isso se faz com o uso da psicologia positiva, que como disciplina descritiva e não normativa, se limita a identificar o que efetivamente faz as pessoas felizes. Em apoio à educação, à pedagogia quântica, a psicologia positiva explora a importância de um indivíduo saber interpretar corretamente o mundo e a si mesmo. O papel da psicologia positiva é exatamente orientar as pessoas no sentido de saber interpretar corretamente o mundo e a si mesmo. Parte da infelicidade dos indivíduos resulta de modos errados de interpretar as coisas, ou seja, o mundo em que vivem e a si próprios. O que se passa é que em certas situações nos tornamos infelizes porque entramos numa espiral autodestrutiva.
e de pensamentos sutilmente errados sobre a vida e sobre nós mesmos. E os outros pensamentos que nos deprimem cada vez mais. Então, em certas situações, nós nos tornamos infelizes porque entramos numa espiral autodestrutiva de pensamentos errados sobre a vida e sobre nós mesmos. E outros pensamentos que nos deprimem cada vez mais. Então, compete ao sistema de ensino orientar as pessoas, os alunos, no sentido de que eles possam lidar com isso. Conseguir detectar e neutralizar esses pensamentos é um passo fundamental para a felicidade, segundo a psicologia positiva. Para ser feliz, um indivíduo deve se apoiar, portanto, na educação e na psicologia positiva. A pedagogia quântica representa uma excelente contribuição na consecução deste objetivo. Portanto, meus amigos, para realizar uma revolução na educação no Brasil, a tarefa é hercúlea. Não basta simplesmente melhorar o sistema de ensino para qualificar melhor as pessoas para o mercado de trabalho. A verdadeira revolução se faz exatamente preparando as pessoas para lidar com a complexidade do mundo que vivemos, digamos assim, dominado pela tecnologia, alta tecnologia que está aí presente, e que a partir de 2045, com a superinteligência artificial, provavelmente nós vamos ter uma mudança radical em todos os aspectos da vida humana. Então, é importante que o sistema de educação prepare as pessoas para lidar com a complexidade do mundo. É necessário que prepare as pessoas para exercer a cidadania, nos termos propostos por Anísio Teixeira, Paulo Freire e Edgar Morin. Que as pessoas sejam preparadas para transformar o mundo que vive. Este é um papel fundamental da educação. Saber interpretar o mundo que vive e transformá-lo. Segundo, em terceiro lugar, tornar as pessoas felizes. Como já lhe disse, com o uso da pedagogia quântica e da psicologia positiva. É de fundamental importância que haja essa abordagem para que as pessoas se conheçam a si próprias e o mundo e tenham capacidade de interpretar o ambiente em que vivem, mas, sobretudo, que as pessoas sejam capazes de serem proativas na construção da sua felicidade, que é um dos caminhos que efetivamente podem contribuir para a felicidade coletiva. A coletividade, a felicidade da coletividade poderá ser alcançada, eu não tenho dúvidas, se cada ser humano se tornar um ser humano feliz. E a educação tem um papel fundamental nesse sentido. E, finalmente, preparar e atualizar continuamente as pessoas para o mercado de trabalho. Que a cada dia que se passa se torna cada vez mais complexo, sobretudo com o advento de máquinas super inteligentes e que vão estar presentes em todo o contexto da nossa sociedade. É esta revolução que é necessário que seja feita no Brasil, meus amigos. Em alguns países do mundo, essa revolução já está sendo feita. Como é o caso dos países da Escandinávia, sobretudo a Finlândia,
que é o país mais avançado do mundo em matéria de educação, mas também na Coreia do Sul, no Japão, na Suíça, são os países que mais avançaram. Precisamos quebrar paradigmas educacionais que colocam o ensino do conteúdo como prioridade, como responsabilidade do professor. Separação das disciplinas e não juntando, não o rejuntar das disciplinas, como defende o Edgar Morin, né? Então nós temos que produzir uma revolução na educação no Brasil que contribua exatamente para que esses objetivos sejam perseguidos e alcançados. Eu espero que tenha sido esclarecedor nessa nossa intervenção. Desejo a todos um excelente dia e que todos se engajem nessa luta pela educação, que é uma das armas das mais poderosas no sentido de fazer com que esse país, nosso país, o Brasil, consiga superar suas deficiências e alcance um estágio de desenvolvimento similar ao dos países mais avançados do mundo. É isso, meus amigos. Um grande abraço para todos.